O Pantanal de Mato Grosso do Sul sofre as consequências de um desastre ambiental. Com o assoreamento, um dos principais rios da região, o Taquari, rompe suas margens e deixa milhares de hectares de terra permanentemente debaixo d'água. Assim não acontece o ir e vir das águas, a enchente e a seca, essenciais para garantir a vida no Pantanal. E as consequências são enormes, como mostram os repórteres Cristina Vieira, Francisco Maffezoli Júnior e Tiago Capelli. Esta é a fazenda Santa Gertrudes, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, no meio do Pantanal. Em 5.000 hectares estão 4.000 cabeças de gado. 80% da fazenda está alagada. E por isso o rebanho precisa ser retirado com urgência daqui. São 3 dias só para deixar a parte inundada. Essa retirada do gado é uma prática bem comum aqui no Pantanal, mas isso no período das chuvas, quando grande parte da área fica alagada. Só que não é o que está acontecendo aqui. Agora é uma época de seca e esta fazenda está assim, debaixo d'água. O criador Luciano de Barros normalmente aproveita o período seco para engordar os animais. Assim, não tem pastagem que resista. Isso aqui são as melhores áreas de pastagem na época da seca. Nessa época, é auge de seca, nós estamos com isso aqui tudo cheio d'água. Qual o risco do gado ficar numa área alagada como essa? Morrer de fome. Morrer de fome, não tem o que comer. À frente da comitiva, seu Rósio e seu Ivanildo contam que nunca tinham feito essa retirada do gado fora do período das chuvas. Se continuar desse jeito, vai acabando a pecuária aqui no Pantanal dentro d'água. Vai acabar o emprego e nós temos que mudar para a cidade. Toda essa água é do rio Taquari, rio que tem mais de 800 quilômetros de extensão. Começa no estado de Mato Grosso, percorre Mato Grosso do Sul até chegar ao rio Paraguai. O que está acontecendo é que no Pantanal, as margens do Taquari se rompem e formam novos leitos do rio. É o que os pantaneiros chamam de arrombamentos. Áreas ficam permanentemente alagadas. Esta fazenda foi atingida pela água de um desses arrombamentos, mesmo a 25 quilômetros de distância do rio. Por que o senhor acha que está acontecendo isso com o rio Taquari? Eu acho que porque o rio está muito, assim, cheio de areia, né? Nos canais, né? As águas estão saindo tudo para fora, né? E seu Ivanildo tem muita razão. Os problemas que o Taquari sofre no Pantanal são uma consequência do que acontece com o rio desde a sua nascente no município de Alto Taquari, em Mato Grosso. Aqui nasce o rio Taquari. Em toda essa área de várzea estão várias vertentes, pequenas nascentes que vão formar o rio. E já no seu começo, o Taquari sofre as suas primeiras pressões. Sobre essas nascentes está a ferrovia. Em todo o entorno, a gente vê plantações. E o canal por onde essa água corre vai em direção à área urbana do município, a apenas 3 quilômetros de distância. O gestor ambiental Nilo Peçanha coordena um consórcio de municípios que trabalha pela recuperação do rio e alerta para os perigos na nascente. Já aqui em cima, a questão das plantações, a aplicação de defensivos agrícolas, às vezes excessivo, e a questão da ferrovia que corta a própria nascente, né? Na nascente, o rio Taquari está a 910 metros de altitude. Ainda no município de Alto Taquari, o rio tem a sua primeira queda. Esse caminho de descida do rio é acompanhado no alto da Chapada por grandes áreas de lavoura. Estamos bem na divisa dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses cânions, até onde as plantações chegam pertinho, estão dentro de uma área de conservação. É o Parque das Nascentes da Bacia do Taquari. Os afluentes que descem os cânions se encontram com o rio Taquari, que passa ao norte do parque, atrás daqueles paredões mais altos. Nessa área, o Taquari cai de uma altitude de 800 metros para 360 metros acima do nível do mar. Essa queda brusca favorece uma característica natural do Taquari, o poder de erosão. Um processo que foi acelerado nas últimas décadas
principalmente com a ocupação do solo para a pecuária, como explica Nilo Peçanha. O que o rio levaria 100, 500 anos para fazer, de repente passa a fazer em poucas décadas. Por que a pecuária ela se torna até uma atividade um pouco mais grave nesse caso, seu Nilo? O gado, no processo de descer para beber água no fundo do vale, ele cria aquelas trilhas, aqueles trilheiros. Isso acaba canalizando a água da chuva e começa um processo de erosão e até formar grandes vossorocas e desestabilizar e atingir as nascentes. Encontramos vossorocas gigantes até nas redondezas do Parque das Nascentes. Em Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, o técnico agropecuário Edilson Gomes trabalha na recuperação de áreas degradadas. Esta é uma delas. A vossoroca tem mais de 1 quilômetro de extensão e chega a 80 metros de profundidade em alguns pontos. Fizemos as curvas de nível para evitar com que a água dos pastos viesse para a vossoroca. E fizemos a adequação de estrada, porque a estrada é um canal que levava a água para as vossorocas. De Alcinópolis, seguimos para Coxim. Aqui o Taquari recebe as águas do seu maior afluente, o Rio Coxim. Desse trecho de Coxim até em torno de 150 quilômetros adentrando o Pantanal, é o que nós chamamos de Médio Taquari. É a parte onde ele deposita a maior quantidade de sedimento, porque ele entra na planície, perde um pouco de declividade e de energia de transporte, né? Então esse material já começa a depositar no leito do rio. O Taquari desce com tantos sedimentos que uma característica dele fica ainda mais forte. É um rio de cumieira, como explica o biólogo da Embrapa, Carlos Padovani. Em geral, em grande parte dos rios estão no fundo de um vale. O Taquari está numa situação diferente, ele está numa cumieira, ele está na porção mais alta da planície. Então, nessa situação, ele tende realmente a extravasar nos pontos mais vulneráveis. Como se fosse um derrame, né, numa veia. Ele estoura uma certa região e ali o rio pode começar um novo canal. Um dos maiores canais que se abriram é o arrombamento do Caronal, na região do Pantanal conhecida como Paiaguás. Caronal é uma referência ao nome da primeira fazenda invadida pela água. Esse banco de areia, por onde eu estou caminhando, fica bem no meio do que é o leito principal do rio Taquari. E foi justamente nesse ponto que o rio se rompeu, invadindo não só a fazenda Caronal, como centenas de outras propriedades. É esse grande braço de água que a gente vê aqui à minha esquerda. E dá para perceber que hoje a água corre muito mais em direção ao arrombamento do que para esse trecho do rio propriamente dito. A água do arrombamento se espalha pelos campos, formando um grande leque. De barco, vamos percorrer parte do Caronal. Até as pequenas embarcações sofrem para passar pelos bancos de areia e por um caminho tomado de vegetação aquática. Seu Ramão Duarte é um dos poucos barqueiros que conhecem bem as águas do Caronal. Os canal parece um labirinto. Você entra aqui, você vê que tem tanta entrada, né? Eu já peguei gente perdida aqui na região aqui. Enquanto a vegetação aquática floresce, a mata de terra firme não aguenta a água constante. E o cenário é esse: árvores mortas, centenas de paliteiros. Aqui mesmo tá esse pé de ipê aqui, ó. É centenário isso aí, morreu tudo com água. E cerradão. Essas árvores, tudo que você viu aí, tudo cerrado que era. Umedeceu, ele já morre tudo. Bom, agora nós paramos em uma dessas fazendas abandonadas. O seu Ramon vai nos acompanhar. Seu Ramon, aqui onde está a água, era pastagem da fazenda? Aqui era. Tudo isso aqui, até na beira do rio Taquari, lá era pastagem. Você pode ver que tem as cercas ali, ó. O rio está a quantos quilômetros daqui? Daqui lá vai dar 12 quilômetros para chegar na beira do rio. E está tudo abandonado? Tudo abandonado, tudo virou água só. Eu fico triste porque eu vi isso aqui quando era tudo seco. Eu vinha de carro, de Corumbá aqui, ó. Lava aqui. Isso aqui era tudo seco. O mato alto e o terreno encharcado impossibilitam que a gente chegue mais perto da sede. De cima dá para ver a casa abandonada. Aqui é perigoso, porque está muito sujo, né? A vegetação está muito escapinha, aí é perigoso. Tem muita cobra aqui. Seguimos nossa viagem por 70 quilômetros até chegar a uma das poucas fazendas que ainda não foram abandonadas. De dentro d'água,
Avistamos a casa de seu Cacildo Androlage. Durante o ano inteiro, aqui só se chega de barco. Aos 87 anos, ele resiste em deixar a fazenda. Vive ilhado, mesmo em períodos em que não chove no Pantanal. O senhor não tem medo que essa água entre na casa? Eu tenho medo, né? Medo mesmo que eu tenho. Tudo aqui, seu Cacildo, era pastagem? Pastagem. Ficava gado manso, gado de leite. Era bonito aqui. E a luta do filho Cleves é para tirar o pai daqui. Ele, a mãe e os 7 irmãos já deixaram o lugar. O que funciona ainda aqui na fazenda? Na verdade, nós deixamos aqui só algumas cabeças de gado, que é para o pai, assim, distrair com ele, entendeu? Nós conseguimos tirar tudo, quase tudo, menos o pai. Por que o senhor não quer sair daqui, seu Cacildo? Eu já acostumei aqui, né? Tem amor no lugar, né? Vizinhos muito bons. Com os gados de São Paulo, abandonar lá por quê? Não gosta de lá? Gosto. Então, cidade boa, grande, né? E para mim que já trabalhei tanto, forcejei minha vida, né? Para sair sem nada, tá certo ou errado?